Salve, salve! Beleza? Como é que você tá? Eu sou o Pudim, e se você abriu esse vídeo é porque você tá passando perrengue no Photoshop e muito provavelmente não tá conseguindo criar as coisas que você imaginou que conseguiria. Eu vou te ensinar as ferramentas básicas e os conceitos básicos do Photoshop, e no final desse vídeo a gente vai ter feito essa composição. Se você gostou do que tá vendo, fica no vídeo e bora lá! Para começar, você precisa baixar o Photoshop. Atualmente ele está na versão CC 2020 quando esse vídeo foi postado. E para baixar ele é muito simples. Você pode entrar no site da Adobe, baixar a versão de teste gratuita por 7 dias ou pagar uma licença. Tem os outros meios de você conseguir ele, mas é só dar uma pesquisada no YouTube. Foi assim que eu comecei e eu não vou condenar quem começa assim também. Antes de começar esse vídeo, eu queria avisar que ele tá bem rápido e direto ao ponto. E por isso pode ser que aconteça alguma dificuldade em alguns momentos para entender. Se isso acontecer, volta um pouquinho o vídeo e assiste de novo o pedaço que você teve dificuldade, porque no total de gravação foram 2 horas e eu reduzi o máximo que deu para que não ficasse um vídeo muito longo e cansativo. Eu espero de verdade que você goste do vídeo, pega alguma coisinha para comer, uma água para beber e vem assistir, porque eu tenho certeza que as 12 horas que eu demorei para editar esse vídeo vão valer a pena. Esse vídeo também é um mini curso para iniciantes de Photoshop e se você assistir ele todo e fizer o passo a passo, você pode pegar o seu certificado. É só você entrar no grupo do Telegram, me enviar o arquivo Photoshop que você fez baseado nessa aula e eu mando o certificado. Os certificados são enviados todo dia 1º e 15 do mês, contando que você me envie ele uma semana antes de fechar esse prazo. Então chega de enrolação, chega de aviso e bora pro vídeo. A composição que a gente vai fazer, ela vai usar 6 imagens, que são essas daqui. Todas as imagens eu encontrei na internet, eu vou deixar na descrição para vocês baixarem se quiserem fazer o mesmo tipo de composição. Essa foto aqui eu tirei com um celular antigo, então vou mostrar para você que não precisa de um celular com uma câmera sinistra para conseguir fazer composições interessantes. A gente vai criar essa composição aqui, usando todas essas 6 imagens, e vamos transformar isso daqui nisso daqui. Se você por acaso continuar com alguma dúvida no final desse vídeo e não conseguir resolver algum problema que você tenha, entra aí no grupo do Telegram que lá eu respondo as suas dúvidas, beleza? Bora então pro Photoshop. Quando você abrir o seu Photoshop pela primeira vez, essa vai ser a sua tela inicial, e você pode clicar aqui em aprendizado para ter uns tutoriais bem simples sobre como usar algumas ferramentas do Photoshop. Para começar o seu trabalho no Photoshop é muito simples. Você pode arrastar uma imagem para cá, fazendo assim, e a imagem abre. Ele vai te mostrar essa janelinha aqui que você pode deixar na primeira opção e clicar OK. Isso daqui tem a ver com o gerenciamento de cores da câmera, então não vai fazer diferença nenhuma pra gente. Eu posso criar um documento novo em branco, se eu quiser uma tela em branco para poder trabalhar da minha maneira. E é o que eu vou fazer. Eu vou fechar essa imagem. Você pode ver que ela já aparece nos arquivos recentes, então se eu quiser abrir ela novamente é só clicar aqui. E agora, para criar um documento novo, eu vou vir aqui em criar, ou eu posso vir aqui em arquivo novo. O Photoshop ele já tem algumas pré-definições que você pode escolher, inclusive aqui tem para impressão, para ilustração, coisas da web, etc. Eu vou colocar aqui em impressão e vou escolher A4, o tamanho de uma folha normal. Aqui em cores eu vou manter em RGB, que é o perfil de cores para mídia digital. Se fosse para impresso, eu ia escolher CMYK. Tem um vídeo muito antigo aí no canal falando sobre isso. E aqui eu escolho a cor do meu plano de fundo. Inclusive pode ser até transparente. Vou clicar em criar e ele criou o nosso documento. Como eu criei um documento com a camada de fundo transparente, aqui ela já veio desbloqueada. Mas se você criar com ela em branco, aqui vai vir bloqueado. Vou mostrar. Tá vendo que ela vem com um cadeado e escrito aqui plano de fundo? É porque você precisa de no mínimo uma camada para começar seu documento no Photoshop. Não tem como você deletar essa última camada aqui. E se você criar com fundo branco, para desbloquear é muito simples. É só clicar no cadeadinho aqui. Pronto, desbloqueou ela e virou uma camada comum. Vou fechar esse documento que ele só serviu como referência. O nosso plano de fundo da imagem que eu mostrei para vocês começa com a galáxia e com espaço. Eu posso jogar todas as imagens de uma vez para ficar mais fácil. Só selecionar todas e jogar para cá. Quando aparecer essas hastes com um X no meio, significa que eu posso redimensionar e transformar o tamanho da minha imagem. Então eu posso já deixar no tamanho que eu quero, ou deixar ela desse tamanho e ajustar depois. Eu já vou deixar no tamanho que eu quero para ficar um pouco mais fácil. Então aqui eu vou clicar com o botão direito, vou colocar para girar 90 graus no sentido horário e vou aumentar para o tamanho do meu documento. Para eu diminuir o zoom igual eu fiz aqui, é só segurar o Alt e rodar a rodinha do mouse. Para eu mexer no tamanho da imagem igual eu fiz aqui, é só eu clicar nessas hastes do canto e arrastar ela. Se eu quiser distorcer a imagem, eu tenho que manter o Shift pressionado e clicar. Então agora com o Shift pressionado eu consigo esticar ou encolher a imagem. Isso serve para os lados também, ó. Como eu quero manter a proporção, eu não vou apertar nada e só vou arrastar até ficar da largura do meu documento. Pressiono o Alt e roda a rodinha para diminuir o zoom de novo. Agora que já está no tamanho que eu queria, eu aperto Enter ou clico nessa setinha aqui. Vai vir a próxima imagem que eu importei. Também eu vou deixar no tamanho do documento. Vou girar para o sentido inverso agora, sentido anti-horário. É só clicar com o direito aqui em cima.
E agora eu vou arrastá-la para baixo. Tá vendo que quando eu arrasto para baixo pode acontecer de ela ir um pouco pro lado? Se eu não quiser que isso aconteça, eu tenho que manter o Shift pressionado na hora de movimentar. O Shift ele sempre vai servir para quebrar a proporção ou manter a proporção. Ele trabalha quase sempre com medidas exatas também. Então eu vou segurar o Shift e arrastar ela para baixo, que aí eu não consigo movimentar para o lado. Se for para o lado, ela só vai horizontalmente, ou na diagonal, etc. Agora a imagem da mão, eu vou deixar ela nesse tamanho mesmo, apertar Enter. A imagem das pirâmides, eu vou aumentar ela só um pouquinho e apertar Enter também. E a imagem de Vênus. Ela tá muito grande, então eu vou diminuir ela um pouquinho. Se você quiser manter a imagem centralizada, enquanto você redimensiona, você pressiona a tecla Alt. Tá vendo que o cursor ele muda? Pressiona o Alt e diminui usando as hastes aqui na lateral. Todas as nossas imagens estão aqui e você pode olhar aqui pela lateral que todas estão em uma camada diferente. Imagina que as camadas são vários papéis filme ou papéis transparentes com adesivos colados em cima. Cada adesivo é o conteúdo que você colocou naquela camada. O resto que não tem adesivo vai ficar completamente transparente e ela vai funcionar exatamente na mesma ordem que você colocar elas. Se Vênus está aqui por cima e eu apagar um pedaço de Vênus, vai aparecer o fundo ali atrás das pirâmides. Para eu ver isso, é só ver aqui em cima e diminuir a opacidade, ó. Já consigo ver as pirâmides ali no fundo. E assim com todas as camadas. Se eu ocultar a camada Vênus, é só eu clicar nesse olhinho aqui que eu consigo esconder ela. Quando você abre o Photoshop, ele já vem com essa ferramenta de mover selecionado. E ela serve exatamente para isso, para você mover seus objetos. Enquanto você tiver com ela selecionada, você vai conseguir mover os objetos. Quando você instalar o Photoshop, ele vai vir com essa opção aqui marcada, que é a ferramenta selecionar automaticamente. Se você deixar ela marcada e clicar na imagem do fundo, ele já vai selecionar a imagem do fundo. Então, se isso aqui estiver habilitado e eu arrastar assim, ele já vai arrastar a imagem do fundo. Tá vendo? E aí eu consigo mexer nas minhas imagens sem precisar clicar na camada. Eu recomendo você deixar isso daqui desativado quando você tem muitas camadas de efeito aqui no Photoshop, porque sempre você acaba selecionando a camada que tá por cima, e aí você tem que ficar bloqueando as camadas. Aqui você pode escolher o modo que você quer que ela selecione, se você quer que ela selecione a camada ou o grupo de camadas. Aqui tem como criar grupos também, como se fosse uma espécie de pastinha com todas as imagens que você deseja colocar nelas. No meu Photoshop tem essas réguas aqui adicionadas. No seu provavelmente não vai ter. Para adicionar essas réguas é só apertar Ctrl R, que ela some, ou vir aqui em visualizar réguas. Vamos criar a nossa composição e eu vou ensinar as ferramentas na prática, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é aproveitar que essa camada de Vênus aqui tá por cima e já vou recortar ela. Eu posso recortar ela de várias formas diferentes. O Photoshop me permite utilizar muitas ferramentas e nesse caso eu vou usar a mais óbvia, que é uma ferramenta que vai selecionar de um jeito redondo. Antes de mexer nessa camada, eu preciso desbloquear ela, que ela tá como um objeto inteligente. Para eu desbloquear é só pegar qualquer ferramenta e tentar clicar nela para fazer uma edição, que ele já vai me dar a opção. Ou clicar aqui com o botão direito e colocar rasterizar camada. Dá no mesmo, rasterizar direto assim. Tá vendo que o ícone já mudou? Ou se eu pegar a ferramenta borracha, por exemplo, e clicar, ele vai me dar esse aviso aqui, é só clicar em OK e ele rasteriza do mesmo jeito. Agora, para facilitar minha vida, eu vou pegar uma guia aqui do lado, é só você clicar em cima da régua e arrastar. Vou criar uma guia aqui, nessa lateral, e vou criar uma guia na parte de cima também, no topo. Se as suas guias não estiverem aparecendo, é só você vir aqui em visualizar, mostrar guias. Eu vou pegar minha ferramenta de letreiro elíptico, vou manter o Shift pressionado para manter a proporção, clicar bem nesse cantinho aqui e arrastar para a diagonal lá embaixo, com o Shift pressionado. Agora que eu selecionei a nossa camada, eu preciso deletar o fundo. E como que eu faço isso? Eu posso inverter essa seleção aqui e apagar o fundo, ou eu posso duplicar só essa parte aqui da lua e apagar a imagem depois de baixo. Para duplicar só essa parte aqui, eu aperto Ctrl J e aí ele copia só a parte que estava selecionada, olha só. Tá vendo que criou uma camada nova aqui? Ou eu pressiono Ctrl Shift I para inverter a seleção. Tem como você ver aqui também por selecionar, inverter e deleto. Eu sempre prefiro duplicar a seleção e apagar a camada anterior, porque ele me garante que vai apagar inclusive as partes que estão aqui fora da minha área de trabalho. Porque se eu só inverter a seleção, pode ser que tenha algum conteúdo aqui para fora e quando eu vá arrastar esse conteúdo apareça. Vou dar um exemplo aqui com a imagem das pirâmides. Você consegue ver que tem um pedaço aqui para fora? Então eu vou selecionar só essa parte aqui e vou deletar o que está do lado de fora, invertendo a seleção e apagando. Quando eu arrasto a minha camada, ele pega o pedaço que está do lado de fora, tá vendo? Então por isso que é sempre mais interessante você duplicar a parte que está selecionada do que você inverter a seleção e apagar. Agora eu vou mexer na imagem das pirâmides. Vou dar um zoom aqui
aqui. E agora eu posso pegar essa nossa ferramenta aqui, a terceira ferramenta, que é o laço poligonal. Se o seu Photoshop tiver em inglês, vai estar Polygonal Lasso Tool. E vou ir clicando aqui. Onde eu clicar, ele cria uma linha. E até onde eu arrastar, ele cria outra. Toda vez que eu quiser fazer um ponto, é só eu clicar. Você só tem que tomar cuidado com essa ferramenta, porque se você der um duplo clique, ela fecha a seleção sem querer. Então, por exemplo, se eu tiver aqui sem querer cliquei, ele fechou a minha seleção. E aí estragou o que eu estava fazendo. Por isso, eu prefiro usar a ferramenta caneta. É só apertar a letra P, que já muda para a ferramenta caneta, essa ferramenta aqui. E aí eu vou criando pontos. Exatamente do mesmo jeito que eu usei a ferramenta laço poligonal. Só que a diferença é que aqui, se eu clicar 2 vezes, ele não fecha, né? Aqui eu vou deixar na opção demarcador, senão ele vai criar uma forma. E vou ir clicando para selecionar meus pontos. Para eu movimentar a tela igual eu tô movimentando aqui, é só pressionar a barra de espaço, tá vendo que muda para essa mãozinha? Aperto a barra de espaço, clico e arrasto que aí ele consegue mexer a tela. Que aí você aperta o Alt para dar zoom e diminuir e o espaço para movimentar. Agora eu vou fechar nossa seleção, cliquei, fechou a seleção. Agora com a ferramenta caneta especificamente, eu tenho que clicar com o direito e colocar criar seleção. Aqui é só eu clicar em OK. Com as outras ferramentas isso não vai aparecer, é só com a caneta mesmo. E a nossa seleção tá feita. E agora, como eu te expliquei, é só você duplicar a camada apertando Ctrl J e já tá recortada aqui a nossa imagem. Uma outra maneira de recortar essa imagem é utilizando qualquer uma das outras ferramentas aqui de seleção. Por exemplo, eu posso vir aqui na nossa ferramenta varinha mágica e ela seleciona por cores. Aqui em cima eu mudo a quantidade de diferença de cores que ela vai tolerar. Então, por exemplo, se eu tenho um azul aqui e um amarelo aqui e eu deixar em 100%, ela vai selecionar tudo. Se eu deixar em 50%, ela vai selecionar esse azul e vai selecionar só algumas partes desse branco. Se eu deixar em 30%, ela só vai selecionar essa parte aqui do azul. Então eu vou deixar em 30 para vocês verem e cliquei. Aí só selecionou essa parte do azul, tá vendo? Vou dar um Ctrl Z para voltar, só apertar Ctrl Z que você retrocede o processo e vou deixar em 60. Cliquei aqui, tá vendo que selecionou mais partes? Agora é só eu clicar nessa opçãozinha aqui para eu conseguir selecionar mais de um pedaço ou pressionar o Shift e cliquei aqui. Vou clicar nessa parte aqui também. Selecionou, mas tá vendo que foi um pedaço da pirâmide? Então é só diminuir a tolerância aqui, colocar em 30 e aí selecionou esse pedaço só. Aqui embaixo é a mesma coisa. Vou cancelar essa seleção e vou mostrar uma outra ferramenta de seleção que dá pra vocês usarem, que é essa ferramenta aqui, ó, laço magnético. A minha tá escondida aqui porque eu não utilizo ela, mas ela fica aqui juntinha com o laço poligonal. O que o laço magnético faz? Ele vai selecionar de acordo com o contraste de cores automaticamente. Então é só eu clicar aqui e vir passando o mouse, ó, que ele vai selecionando sozinho. Mas olha só, a nossa seleção não ficou perfeita e essas partes aqui provavelmente iam atrapalhar no nosso trabalho. Por isso eu recomendo para casos muito específicos ou se você tá com preguiça mesmo de fazer a seleção. Todas as partes a partir de agora que eu for selecionar, eu vou acelerar o vídeo e inclusive agora eu vou deletar essa camada das pirâmides. Ou arrastar ela aqui para lixeirinha. Agora eu vou recortar a camada da mão com outro meio de selecionar e agora eu vou vir aqui em selecionar, selecionar e mascarar. Nesse selecionar e mascarar, ele já deixou a minha mão semi-transparente aqui para eu conseguir saber onde que eu tô selecionando. Nessa primeira opção aqui, ó, ele vai selecionar por cores também, tá vendo? E ela é uma ferramenta muito mais inteligente do que aquele laço magnético. Vou pegar essa caneta aqui agora. É só você ir clicando e arrastando que ele seleciona pra você. Muito mais fácil do que quase qualquer outra ferramenta de seleção. Ela é muito boa pra selecionar cabelo, inclusive. Agora, pra eu tirar essa parte aqui que ele selecionou errado, é só apertar Alt e clicar. Agora você vai pegar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta para refinar a seleção, e vai passar perto das bordas, tipo aqui, ou nesse cantinho aqui, ó. E agora é só eu clicar em OK. A vantagem dessa ferramenta é que tem como você editar a seleção depois, porque ele não deleta as partes da imagem. Ele cria uma máscara de camada, e as máscaras de camada são editáveis. Eu pego a nossa ferramenta de pincel, que serve para você desenhar no Photoshop, e tudo que tiver em branco vai aparecer, e tudo que tiver em preto vai sumir. Então aqui na nossa cor, eu vou deixar em branco, porque eu quero que essa parte apareça. É só eu clicar nessa setinha aqui para inverter. Eu tenho que garantir que esse quadradinho aqui tá selecionado e não esse, porque senão aqui eu vou mexer na imagem e aqui eu tô mexendo na máscara e vou ir pintando. Tá vendo que foi um outro pedaço ali que não era pra ir? É só eu inverter a cor de novo, deixar em preto. Eu posso apertar X também pra mudar e pintar essa parte aqui, ó. Como eu não quero que ela fique como máscara de corte, eu vou apertar a tecla Ctrl e clicar em cima dessa seleção. Tá vendo que aparece um quadrado ali? Eu vou clicar em cima dessa seleção e aí ele selecionou automaticamente pra mim aqui. Agora eu vou vir nessa miniatura aqui e vou apertar Ctrl J pra duplicar essa parte que tá selecionada. Vou deletar a camada de baixo e agora a gente só tem a mão. A galáxia é uma camada do fundo, então é só eu clicar nessa parte cinza aqui e arrastar pro fundo, que assim eu consigo reordenar nossas camadas. E esse Hubble aqui também é uma camada de fundo. Pra renomear a camada, é só você clicar 2 vezes em cima do nome.
nome, que você já consegue renomear. Como eu sempre friso em todos os meus vídeos, é extremamente essencial você manter as suas camadas ordenadas, para você não se perder com um monte de nome aleatório, porque geralmente fica assim, camada 1, camada 2 cópia, camada 2 cópia, e é muito fácil perder desse jeito. Vou pegar a Vênus e vou jogar aqui para trás, e a mão vou jogar para trás do deserto, e agora a pirâmide também vou jogar para trás do deserto. Tá meio sem sentido ainda o que a gente tá fazendo, mas agora eu vou recortar essa imagem aqui, selecionar e mascarar. Essa seleção foi muito mais fácil e rápida de fazer, porque a imagem tem muito contraste com o fundo. Vou fazer o mesmo esqueminha da outra hora. Vou clicar nessa miniatura e vou duplicar a camada. Agora apago a camada de baixo. A nossa imagem está começando a tomar forma. Para eu selecionar isso daqui sem precisar clicar na camada, como a minha seleção automática está desativada, eu tenho que pressionar o Ctrl e clicar. Vou arrastá-la aqui para baixo com a minha ferramenta de mover, pressionando o Shift para manter ela na direção vertical. Se eu quiser arrastar para o lado, também é pressionando o Shift para manter na mesma direção. Não quero que essa imagem fique assim, então eu vou dar uma distorcida nela, vou descer ela um pouquinho mais e vou vir aqui em editar, transformação livre, ou eu aperto Ctrl T. Vou pressionar o Shift e arrastar para o lado para deformar mesmo ela. Essa imagem eu quero que ela fique deformada. Agora eu vou duplicar a minha imagem, vou entrar na transformação livre de novo, só apertar Ctrl T, vou clicar com direito e vir aqui em virar horizontalmente, que ele vai girar para o lado. Vou arrastar ela para cá e agora eu vou pegar a nossa ferramenta de borracha, só apertar a letra E ou vir nessa ferramentinha aqui, ó. Vou vir aqui em pincéis legados, vou aumentar o tamanho da borracha só apertando os colchetes, clicar com o botão direito, escolher esse redondo macio aqui, dureza no 0 e vou apagando essa parte aqui. E agora eu vou mesclar essas duas camadas. É só selecionar as duas e apertar Ctrl E ou clicar aqui com o direito e vir aqui em mesclar camadas. Agora eu vou mexer nas camadas da pirâmide, vou trazer elas aqui para baixo e eu quero que essa pirâmide maior apareça mais, então eu vou jogar ela para outro lado. Mesmo esquema, Ctrl T, virar horizontalmente e vou jogar ela para cá assim mais ou menos. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho disso daqui ainda, que acho que a proporção ainda tá grande demais. Vou subir isso aqui um pouquinho. Vou pegar aqui minha ferramenta de letreiro retangular. Vou selecionar só essa parte aqui. Ctrl T para transformar a imagem. Vou apertar o Shift e aumentar para baixo aqui. E para desfazer a seleção é só apertar Ctrl D ou vir aqui em selecionar, cancelar seleção. Agora eu vou mexer na camada da nossa mão aqui. Vou jogar ela entre as pirâmides e o fundo. E vou redimensionar ela também. Ctrl T. Deixar ela bem centralizada. E Vênus, como eu já tinha deixado no tamanho certo, para eu centralizar a Vênus aqui, é só eu selecionar tudo, eu posso apertar Ctrl A, e tá vendo nesse menuzinho aqui em cima? É só eu clicar nesse daqui que ele vai centralizar verticalmente. Vou tirar essas guias daqui, é só arrastar elas pro lado. Eu vou deixar só a camada da mão para aparecer. E repara que o fundo ficou quadriculado, então é porque tá tudo transparente. Tudo que eu criar aqui atrás vai aparecer. Agora eu vou pegar uma outra ferramenta, que é essa ferramentinha aqui, ó, elipse. Eu posso apertar a tecla U, e é nela também que eu posso criar um quadrado, mas eu vou pegar a elipse por agora, vou arrastar uma guia para cá e uma outra guia para cá e vou criar uma elipse aqui para fazer o nosso recorte. Vou reajustar ela aqui para ficar do tamanho do pulso, vou rotacionar e diminuir ela aqui para ela ficar no mesmo limite que o pulso aqui. Eu vou vir aqui no preenchimento dela, vou clicar nesse quadradinho e vou escolher um tom de pele aqui, ó. Vou deixar um pouquinho mais escuro. Eu deixei mais escuro porque vai estar fazendo sombra, essa parte de cima vai estar fazendo sombra na parte de baixo. E agora vem um macete para você cortar isso daqui, mantendo esse formato. Com essa ferramenta aqui selecionada, vou pressionar Ctrl e clicar na camada do círculo. Aí selecionou só o círculo. Agora eu vou vir na camada da mão, vou pegar qualquer ferramenta de seleção, vou marcar essa opção aqui, que é a ferramenta para somar a seleção, e vou pegar bem na emendinha aqui do círculo. E agora eu jogo lá para cima. Agora, ao invés de eu apertar Ctrl J para duplicar essa parte, eu quero recortar ela direto. Eu vou apertar Ctrl X, que aí eu vou tirar essa imagem daqui. Tá vendo que já cortou? E aqui ficou só o cotoquinho da mão? Vou clicar na camada de cima e vou colar a imagem. Para colar no mesmo lugar, você tem que apertar Ctrl Shift V, porque se você apertar só Ctrl V, ele vai colar em qualquer lugar da tela. Colou exatamente no mesmo lugar. Tá vendo que tá até a marquinha do corte aqui? Agora eu vou mover para cima. Com a minha ferramenta mover selecionada, é só apertando as setinhas do teclado. Vou fazer exatamente a mesma coisa aqui na ponta da caneta. Pegar aqui minha ferramenta de elipse, fazer uma elipse, rotacionar, apertando Ctrl T. Vou jogar ela aqui, assim. Mesmo esquema. Pressiona Ctrl, vai na camada que tá essa imagem aqui, pega da meiuca aqui pra cima, Ctrl X para recortar, clica na camada de cima, Ctrl Shift V para colar. E aí agora eu vou mudar a cor disso daqui para preto. Agora a gente vai colocar um detalhezinho aqui para parecer que tem um brilho nessa bordinha. Vou selecionar essa camada aqui e agora eu vou clicar duas vezes nessa parte cinza, que você vai entrar nos estilos de camada. Cliquei duas vezes, vou vir aqui em chanfro e entalhe, que ele vai criar essa bordinha, tá vendo? Eu vou deixar essa opção desmarcada, utilizar luz global, e vou jogar a luz para baixo. Aqui nessa caixinha eu vou colocar chanfro externo, vou diminuir muito o tamanho, deixar só uma bordinha e vou diminuir também
também a profundidade. No modo de realce aqui eu posso colocar sobrepor. Clique em OK. Agora eu vou ter que agrupar tudo isso daqui. Por que eu vou agrupar? Porque se eu for tentar movimentar, eu vou movimentar cada partezinha. Eu não quero movimentar cada parte. Então eu vou selecionar todas as camadas. É só clicar aqui, vir na última camada que eu quero selecionar, com o Shift apertado, clica de novo. E aí você clica nessa pastinha aqui ou aperta Ctrl G. Agrupou. Agora tudo é uma coisa só, mas você ainda pode clicar na setinha e editar individualmente. Vou escrever aqui mão e a parte da nossa mão tá feita. Agora a gente vai mexer nas pirâmides. Eu vou vir aqui em janela e vou deixar ajustes ativado. Vai aparecer essa abinha aqui, ó. Eu vou clicar nessa opção aqui, mapa de degradê. Cliquei nessa opção. Você viu que o fundo já ficou todo em preto e branco? É porque tudo que tiver abaixo dessa camada aqui, ele vai aplicar esse ajuste. Como que eu faço para deixar só na camada das pirâmides? Eu aperto a tecla Alt e clico entre as duas, que ele vai deixar só nas pirâmides. Vou clicar 2 vezes em cima desse ícone aqui, não é no quadradinho, é em cima do ícone, e vai aparecer esse painel. Vou clicar em cima do degradê, vou arrastar pra cá e aqui eu defino as cores que eu quero. Tudo que tiver nesse canto aqui vai mudar os tons escuros da imagem. Tudo que tiver nesse canto aqui vai mudar os tons claros. E o que tiver no meio vai mudar os tons médios e assim por diante. Eu vou deixar essa cor aqui azul e essa cor aqui roxa, pra deixar o meu fundo roxo e azul. Eu já separei a cor aqui. A cor é essa, o hexadecimal é esse daqui e o hexadecimal do roxo é esse daqui. Vai estar tudo aí na descrição. Eu criei desse jeito e ficou muito estranho, mas vocês vão entender por que ficou estranho. Eu vou clicar em OK aqui e agora eu vou clicar em reverter. Por que ainda tá esquisita a minha imagem? Porque ela tá sem contraste, sem nada do tipo. Agora eu vou criar outra camada de ajuste aqui em cima. Vou clicar aqui em curvas e vou mexer na minha curva aqui. Vou escurecer mais ainda os tons escuros, deixar assim mais ou menos. E vou também escurecer um pouquinho os tons claros. Tudo que tiver dessa linha pra baixo é tom escuro e tudo que tiver dessa linha pra cima é tom claro. Agora eu tenho que duplicar esse mapa de degradê pra aplicar nessa camada da frente. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz antes. Posso apertar Ctrl J pra duplicar ou pressionar o Alt, clicar e arrastar pra cima, que ele duplica também. Ficou tudo azul, aperta o Alt e clica na divisão entre eles. Aí foi só essa parte aqui. Mesmo esqueminha, criar uma camada de ajuste aqui em cima, com curvas, escurecer mais os tons escuros. Agora eu vou escurecer também um pouquinho dos tons médios. Mesmo esquema, vou criar uma outra camada de ajuste aqui, só que dessa vez vai ser brilho e contraste no solzinho. Vou diminuir o brilho e vou aumentar o contraste. Assim. Eu tô achando essas camadas muito claras, então vou dar uma escurecida nessa aqui da frente também, adicionando um outro ajuste, que é o níveis. Vou pegar aqui os meus tons que estão muito claros, que é essa setinha branca aqui, e vou arrastar para a esquerda. Vou fazer a mesma coisa aqui no antigo, vou fazer a mesma coisa aqui na camada da pirâmide, vou adicionar o níveis e vou dar uma escurecida bem de leve aqui. As nossas cores estão definidas, mas tá vendo que tá tudo bagunçado? Vou fazer o mesmo esquema do anterior. Agrupar tudo isso daqui para conseguir movimentar eles. Vou colocar aqui, vou renomear aqui como deserto. Seleciona de baixo, seleciona de cima, Ctrl G, seleciona de baixo, seleciona de cima, Ctrl G e renomeio. Vou arrastar um pouco essa imagem do espaço para cima, que eu achei essas estrelas grandes muito esquisitas. E eu quero tirar essas estrelas maiores. Como que eu faço para tirar essas estrelas maiores? Pego qualquer uma das minhas ferramentas de seleção, seleciono todas essas partes aqui que eu não quero. E vou apertar as teclas Shift e Backspace, que é a tecla de apagar o texto. Aqui, ao invés de eu deixar a cor do primeiro plano, eu coloco sensível ao conteúdo e clico em OK. O Photoshop vai entender mais ou menos o que é esse fundo aqui e vai preencher com a própria imagem do fundo. Vou deixar essa imagem em preto e branco agora. É só vir aqui em Imagem, Ajustes, Matiz, Saturação ou apertar a tecla Ctrl U. Esses ajustes daqui são exatamente os mesmos ajustes daqui. A única diferença é que se você fizer um ajuste por aqui, você não consegue mudar depois. E se você fizer uma camada de ajuste por aqui, você consegue mudar depois. Como a minha intenção não é alterar isso daqui, então eu faço por aqui mesmo. Vou pegar a minha imagem da galáxia agora, vou jogar ela pra cá. Vou duplicar, apertar o Ctrl T para entrar na ferramenta de transformação, virar horizontalmente. E eu vou arrastar para cá, que aí ela vai ficar quase como um espelho. Ficou essa bordinha estranha aqui, é só pegar a ferramenta borracha. Lembra de deixar aqui com a dureza no mínimo e pega esse redondo macio aqui. Vou apagar essa parte embaixo aqui também. E vou descer um pouquinho essa Vênus aqui. Vou mesclar as duas camadas da galáxia, é só apertar Ctrl E. Vou deixar o nosso espaço aqui ativo. E vou vir aqui no modo de mesclagem, onde está escrito normal. E vou colocar clarear ou divisão. Que assim ele vai tirar tudo que é preto e vai deixar só as coisas que são claras aparecendo. Vou pegar minha ferramenta de borracha aqui de novo, vou aumentar bastante, vou diminuir a opacidade da borracha aqui, vou deixar ela em 50% e vou apagar um pouco desse excesso aqui.
Agora eu vou criar uma camada nova. É só você clicar nesse mais aqui, vou arrastar para baixo, vou pegar a ferramenta lata de tinta, que é essa ferramentinha aqui, que ela serve para pintar os preenchimentos ou as seleções que você faz. Vou deixar na cor preto e vou pintar o fundo. Agora eu vou pegar a minha galáxia e vou diminuir um pouquinho a opacidade dela aqui. Por que eu pintei o fundo? Porque se eu não tivesse pintado, ia parecer transparente. Agora eu vou mesclar todas essas 3 camadas, selecionando elas e apertando Ctrl E. Vai criar uma camada nova, vai pegar o pincel redondo macio. Agora você vai vir aqui em janela e vai ativar o painel cor. É esse painelzinho aqui. Eu vou até destacar ele aqui, é só arrastar ele pro lado. Vou aumentar um pouco o tamanho para ficar mais fácil de ver. Para deixar ele triangular, é só clicar aqui nessa setinha e colocar disco de cores. Vou pegar um tom de roxo aqui e vou pintar o nosso fundo. Agora é só diminuir a opacidade, apertando. Você pode apertar as teclas no teclado também, cada número equivale a uma opacidade, então o 5 é 50, o 6 é 60 e assim sucessivamente. Vou deixar aqui em 80%. Agora eu vou criar uma outra camada, vou pegar um tom alaranjado, avermelhado, por aí, de rosa, diminuir um pouco o tamanho do meu pincel e vou pintar aqui. Agora eu vou pegar um laranja, vou pintar aqui, o mesmo laranja só que mais clarinho, vou pintar aqui em cima. E agora eu vou pegar um amarelo também e jogar bem aqui nesse canto, ó. Eu vou vir aqui em filtro, desfoque gaussiano, que serve para eu embaçar tudo isso daqui. E vou aumentar o nível de desfoque disso. Como a minha imagem tá grande, eu tive que aumentar bastante o desfoque aqui, eu deixei em 650 e apertei OK. Esse laranja aqui eu tô achando ele muito forte, então para eu diminuir um pouco a cor dele, eu posso selecionar ele e ir naquelas opções de matiz, saturação e deixar em preto e branco, ou eu posso usar uma dessas ferramentas aqui, ó. Vou pegar a ferramenta esponja e aqui em cima eu deixo na opção remover saturação. E é só eu passar aqui em cima. Se eu quiser deixar mais saturado, é só fazer o processo inverso e colocar em saturar. Vou diminuir também um pouquinho da opacidade. Eu vou duplicar nossa camada do espaço, vou jogar para cima. Vou deixar ele em preto e branco, só apertar Ctrl U e reduzir a saturação para o 0. Se eu quiser mudar a cor, eu posso mexer aqui também. Agora eu vou vir nos ajustes, vou vir nos níveis e vou deixar tudo que é preto mais preto e tudo que é branco mais branco. Só mexer nessa curvinha aqui de cima. Perfeito, agora não tem mais degradê nenhum aqui. Vou vir aqui nos modos de mesclagem de camada e vou colocar divisão. Vou diminuir um pouquinho a opacidade disso daqui, vou deixar em 50%. E agora a gente vai agrupar o espaço aqui, Ctrl G. Chegou a hora da nossa Vênus. A diferença é que aqui a gente pode usar um degradê. Então eu vou duplicar essa camada da Vênus, vou clicar 2 vezes aqui na parte cinza e vou vir em sobreposição de degradê. Vou clicar aqui em cima desse degradê, arrastar um pouquinho para cá. As cores que eu coloquei são essas, vai estar na descrição também. Vou clicar em OK. Aqui eu posso mudar o modo de mesclagem. Eu posso deixar em sobrepor, eu posso deixar em cor, mas eu vou deixar em normal. Vou criar uma camada em cima disso aqui, pressionar o Alt entre eles aqui. Vou pegar a cor do fundo e vou pintar aqui. Agora você vai apertar o Alt e vai clicar entre a divisão aqui. Tá vendo que sumiu o que eu fiz? É porque tem um efeito aplicado nisso aqui. Então é só você rasterizar essa camada. Clica com o botão direito, rasterizar estilo de camada, que aí ele tava aplicando o degradê em cima disso aqui também. Então por isso que some. Vou diminuir a opacidade, deixar em 75% mais ou menos. E vou mesclar esses dois. Agora eu vou pegar minha borracha, vou deixar a opacidade dela em 10% e vai passar aqui bem de levinho em cima. Porque a opacidade tá bem baixinha, então demora um pouco para apagar. Agora você vai criar mais uma camada, vai apertar o Ctrl e clicar aqui na miniatura do Vênus, vai pegar a cor branca e vai pintar só esse topo aqui. Agora aqui no modo de mesclagem, você vai colocar sobrepor e vai diminuir um pouco a opacidade. Você pode também duplicar essa camada que a gente fez anteriormente e colocar em sobrepor também. E aí também diminui a opacidade. Vamos ver qual que foi a diferença aqui. Primeira camada, segunda camada um pouquinho mais saturado, terceira camada. Se você quiser pode mesclar tudo isso daqui, se você não for editar depois. Renomeia todas as camadas, tá? Agrupa tudo isso daqui, Ctrl G. E agora para eu não me perder nas minhas camadas, se eu quiser expandir todas elas, olha só que eu já tenho bastante camada aqui, eu posso dar uma cor para cada camada, só clicar com o direito em cima desse olho e escolher uma cor. O fundo eu vou escolher violeta. Aqui Vênus eu vou colocar laranja, as pirâmides eu vou colocar azul e as montanhas eu também vou colocar azul. Estamos chegando agora quase no final, só fazer essa mão aqui. Eu vou estender esse grupo e eu quero mexer só na camada da mão. Para garantir que eu não vou editar nada além da mão, eu vou selecionar todas essas camadas e vou clicar nesse cadeado para trancar elas, inclusive a camada das montanhas. Ou eu posso apertar Ctrl e interrogação, que também bloqueia do mesmo jeito. Agora eu vou ter que aplicar 2 efeitos em cima desse grupo aqui. Então eu não vou clicar na camada, eu vou clicar no grupo, vou adicionar o primeiro efeito, que é para deixar em preto e branco, matiz saturação, vou remover a saturação inteira, joga para cima, tá vendo? Do grupo, para cima. É importante que o grupo esteja abaixo. Vem no próximo aqui, que é o mapa de degradê.
Mesmo esqueminha, aperta o Alt, clica entre as camadas aqui para manter só nelas. E vou colocar uma cor roxa aqui pra gente. Eu posso pegar inclusive o mesmo roxo que eu coloquei aqui nas pirâmides. Só eu desbloquear a camada, clicar aqui no mapa de degradê, clicar 2 vezes aqui e copiar esse código. Aperta OK, aperta OK. Vou vir aqui no nosso mapa de degradê, clicar aqui e vou colar a cor aqui, ó. Só que os nossos tons claros estão muito claros ainda. Quero aumentar o contraste disso, então eu vou escurecer mais ainda os tons escuros. E os tons claros eu vou arrastar um pouquinho aqui pra baixo, eu não vou deixar em branco. Só ir arrastando pro lado aqui, ó. Agora eu vou criar um pontinho bem aqui e só esse aqui eu deixo em branco. Agora eu vou inverter isso daqui, eu vou jogar a camada de matiz saturação pra cima. E ao invés de eu deixar a saturação no 0, eu vou diminuir só um pouquinho, porque eu percebi que fica melhor assim. Vou reagrupar isso tudo aqui e vou escrever mão e caneta. Só que a nossa mão tá torta, então eu vou jogar ela um pouco pro lado, apertando as setas no teclado. Um detalhe que vocês podem reparar é que a seleção ficou meio falha aqui, ó, então dá pra ver uma sombra. Se tivesse sido feito com a ferramenta caneta, essa sombra não ia aparecer. Agora eu vou colocar essa mão aqui em verde, só pra diferenciar. E vou adicionar alguns pequenos detalhes aqui. Vou clicar aqui em cima da camada da ponta, vou criar mais uma camada, vou pegar minha ferramenta de elipse novamente. Aqui eu vou tirar o preenchimento e eu vou colocar um traçado ao invés de um preenchimento. Vou deixar em branco, vou colocar aqui em 4 pixels e vou criar um anelzinho aqui. Esse tamanho tá ótimo. Aqui eu posso escolher se o traçado vai ser interno, externo ou central, relativo a esse contorno que tem aqui. Posso escolher se os cantos vão ser arredondados ou quadrados, mas pra mim, como é uma esfera, não faz diferença. Ctrl T, rotacionar e diminuir um pouquinho o tamanho dela. Assim, mais ou menos. Vou duplicar e jogar lá pra baixo. Apertar Ctrl T de novo para mexer outra vez na manipulação dela e vou deixar desse tamanho. Só que eu percebi que esse contorno tá um pouco pequeno, então vou selecionar as 2 elipses e vou aumentar o contorno para 6. Pronto, perfeito, tá no tamanho bom. Agora eu quero esconder essa parte aqui para parecer que ela tá passando por trás do caneta. Se eu quiser garantir que eu possa editar depois, eu clico nessa opção aqui, ó, máscara de camada, criou uma máscara, é o mesmo esqueminha que eu mostrei pra vocês anteriormente. Pega o nosso pincel, diminui o tamanho, clica com o direito, põe a dureza no máximo, e tudo que você pintar de preto some, tudo que você pintar de branco aparece. Perfeito. Agora eu vou adicionar um brilho nisso daqui. Vou clicar 2 vezes. Vou clicar aqui em brilho externo. É só clicar nessa barra cinza. Não clica só na caixinha, senão ele não abre essas opções. Vou deixar aqui em normal. Aumentar a opacidade para 100%. Vou diminuir minha expansão para 0 e vou aumentar só o meu tamanho. Se eu quiser aqui eu posso mudar a cor, mas eu vou deixar em branco mesmo. Agora eu quero passar esse mesmo efeito para cá. Clica com o botão direito aqui em cima, copiar estilo de camada. Vai na outra elipse ali de baixo, ó, botão direito, colar estilo de camada. Para suas camadas não ficarem tão extensas, é só você clicar nessa setinha aqui, ó, que ela encolhe. Essa parte aqui da mão tá pronta. Agora a gente só precisa colocar os efeitinhos da pirâmide. Vou clicar aqui nas pirâmides, vou desbloquear a camada, expandir elas aqui e vou criar uma camada aqui em cima. Agora sim, você vai pegar sua ferramenta caneta. Agora tem que ser a ferramenta caneta mesmo. E ao invés de estar escrito demarcador aqui em cima, você marca a opção forma. Vai deixar um traçado aqui, do mesmo jeito que fez anteriormente na elipse. Vou colocar em 6 também. E agora a gente vai fazer uns contornos aqui, só para deixar ela um pouquinho mais dinâmica. Aqui eu vou deixar meu traçado centralizado, ó, só clicar aqui. Não clique em cima da sua linha, senão você vai subtrair seu ponto. Clica bem do ladinho assim, ó. Agora eu acho que o da pirâmide ficou muito grosso, então eu vou reduzir essa espessura aqui. Vou colocar 4 de volta. Eu deixei no modo aqui de nova camada para ele criando camadas diferentes a cada vez que eu fechasse um ponto, porque assim ficou um pouco melhor para não dar atrito entre os pontos quando eu clicasse. Vou selecionar todas essas camadas de pirâmide e vou pressionar Ctrl E para mesclar elas. Vou clicar com o direito, vou vir em rasterizar camadas. Agora eu pressiono Ctrl E para mesclar todas elas. Aplico o mesmo efeitinho que já estava copiado aqui, botão direito, colar estilo de camada. Tá vendo que já ficou brilhando? Agora eu vou clicar 2 vezes aqui. Vou aumentar um pouco o tamanho desse brilho e diminuir um pouquinho a opacidade. Agora eu vou criar os triângulos. Vou clicar nessa ferramentinha de elipse aqui, ferramenta polígono. Aqui em lados eu deixo 3 e vou criar um triângulo aqui. Vou deixar ele nessa posição, vou duplicar e vou jogar o outro pra cá. Só aumentar um pouquinho o tamanho aqui, pra não ficar igual. Vou rodar um pouquinho e trazer ele pra cá. Perfeito, vou selecionar os dois, vou diminuir de novo a linha, deixar em 4. Vou copiar o efeito das pirâmides e vou colar nesses 2 triângulos. Só que esse triângulo aqui ele tem que ficar em cima da mão. Então eu vou abrir a camada da mão aqui e vou jogar ele lá pra cima. Vou deixar verdinho aqui pra ficar igual. E a nossa composição tá quase pronta. Eu peguei uma imagem aqui no Google e joguei no fundo só pra dar um detalhezinho no fundo. Vou aumentar ela aqui pra vocês verem.
diminui a saturação, imagem, ajustes, níveis, aumenta o preto, aumenta o branco. Agora você inverte a cor da imagem, clica aqui no modo de mesclagem e coloca divisão. Joga um pouquinho para cima, pode duplicar se quiser, deixei a opacidade em 10%. E no de cima deixei a opacidade em 15%. Agora chegou a parte final, onde a gente vai fazer o texto. Clica aqui na camada das montanhas, cria uma camada nova, pega a sua ferramenta de texto, é só apertar a letra T ou vir na ferramenta de texto aqui. Aqui em cima você escolhe a fonte. Aqui você escolhe o tipo, você vai ser negrito, itálico, etc. Aqui você escolhe o tamanho e aqui a orientação. Se você clicar e arrastar, ele já vai preencher automaticamente com um texto, mas você pode colar um texto dentro dessa caixa aqui. E para você editar esse texto é muito mais fácil você estar com essa janela aqui ativada, ó. Janela, caractere. E aí vai aparecer isso daqui. E tá com a janela de parágrafo também, mesmo lugar parágrafo. Porque aí você consegue colocar texto justificado, alinhado para um lado justificado, alinhado para o outro justificado, etc. Aqui você consegue também colocar em negrito, itálico, subtexto 1, sobretexto também, riscado e sublinhado. Aqui você altera o espaçamento do texto e aqui você altera o espaçamento das linhas. É só clicar e arrastar no ícone. Não precisa mudar por essa setinha ou colocar um número aqui. Só clicar no ícone e arrastar, você já consegue modificar. Mas eu não quero que o meu texto seja uma caixa de texto, eu quero que ele seja um texto solto. Então eu vou clicar nessa opção aqui para centralizar o texto e vou só clicar ao invés de clicar e arrastar. Agora eu vou escrever minha frase aqui. Tá ficando tudo em caixa alta porque essa opção aqui tá ativada. Se eu desativar fica tudo escrito normal, mas eu vou deixar ativado. Vou aumentar o tamanho do meu texto aqui. Vou deixar ele assim, no tamanho 18. Vou pegar minha fonte, vou deixar a minha fonte extra fina. E vou aumentar o espaçamento. Esse daqui eu vou deixar um pouco mais grosso. Vou colocar a fonte regular. E vou mudar a cor. É só selecionar essa parte aqui, né, que já estava selecionado. Clicar aqui na cor e vou deixar esse tomzinho de amarelo aqui um pouquinho mais claro. A fonte que eu tô usando é a fonte Monte Serra, ela é de graça, é do site de fontes do Google, vai estar aí na descrição também. Então a gente chegou no final do nosso tutorial. Espero que você tenha gostado, foi muito cansativo e trabalhoso fazer esse vídeo longo, deu muito trabalho para editar. Compartilha com os amigos, comenta aí, me diz se eu te ensinei alguma coisa útil e se eu te ensinei o suficiente para você criar suas próprias composições. Agora a gente tem que salvar esse documento, é só você pressionar Ctrl Shift S e você vai salvar como um arquivo do Photoshop primeiro, para você poder editar ele depois, porque senão você nunca mais vai conseguir editar isso daqui. Vou salvar como pôster, vai salvar de novo agora, só que como PNG. Aqui nessas opções é só você clicar em PNG. Se você quiser que o tamanho do arquivo fique grande, você vai deixar essa opção marcada, mas vai ser mais rápido também de salvar. E se você quiser deixar o arquivo um pouquinho mais leve para enviar pro WhatsApp ou para fazer uma publicação no Facebook, você clica em menor, só que vai demorar um pouco mais para salvar também. Só clicar em OK, espera a barrinha azul aqui sumir, pronto, nosso arquivo tá salvo. Olha só. Tá feito o nosso arquivo, agora eu posso compartilhar nas redes sociais, enviar por WhatsApp ou fazer o que eu quiser. Você pode usar todas essas ferramentas que eu te mostrei para criar outras coisas ou para fazer o que você quiser no Photoshop. Entra no grupo do Telegram aí e me manda a sua criação lá, vou adorar ver e a gente discutir sobre. Manda esse vídeo para quem você puder, que eu acredito que é um vídeo muito útil, principalmente para quem tá começando no Photoshop. Compartilha nas redes sociais, salva nas suas playlists e me segue lá no Instagram, que é lá onde eu posto os meus trabalhos. Para não dizerem que eu tô mentindo, ó. 1 hora e 53 minutos. Até o próximo vídeo. Falou!